da internet para as páginas dos livros. Foi com a criação de um perfil em uma rede social em 2011 que a nossa entrevistada começou a guardar e divulgar suas produções. As poesias visuais logo chamaram a atenção do público, o que fez com que a recifense se dedicasse à carreira literária. Ela não tinha pretensão de se tornar escritora. Desde pequena, aprendeu a lidar com as palavras, mas para externar suas inquietações. Chegou até a jogar fora, diversas vezes, os seus escritos e desenhos que produzia entre uma pausa e outra no trabalho. Hoje, com 28 anos, ela tem 2 livros lançados e o trabalho reconhecido na cena da poesia contemporânea. No programa de hoje, nós temos o prazer de receber Clarice Freire. Olá você, olá a todos, prazer é todo meu. Clarice, você começou a divulgar suas poesias em uma página do Facebook, a Pó de Lua, que hoje tem mais de 1 milhão de seguidores e que foi criada por amigos seus após muita insistência deles. Isso. Quando foi que você percebeu que os teus escritos, os teus desenhos possuíam valor literário? Foi quando eu estava estudando criatividade lá em Buenos Aires e eu me encontrei com meu primo, Marcelino Freire, que também é escritor. E é um grande escritor, muito premiado, muito bom. E ele estava terminando de escrever o último romance dele, Os Nossos Ossos, lá. Na verdade, ele também estava traduzindo o romance. E aí eu resolvi levar todos os meus moleskines para ele, que eu tinha desenhado, assim, uma pilha, no almoço que a gente tinha marcado. Eu coloquei e disse, olha, eu queria que você desse uma olhada nisso. E aí ele deu uma olhada, né, olhou tudo com muita atenção, muito carinho, falou muita coisa. Eu disse assim, olha, isso tem que virar um livro. Né? Eu disse, não, de forma alguma, assim, eu não pensava em escrever um livro. Né? Meu pai também é escritor, então assim, era algo que eu pensava com muito distante, pelo menos de mim, né? Sempre fui publicitária, trabalhava com publicidade, não trabalho mais há 2 anos, que é o tempo de lançamento do meu primeiro livro. Então, desde que eu lancei o meu primeiro livro, que eu já não trabalho com publicidade. Mas eu acho que esse foi o momento que eu percebi, foi quando o Marcelino, acho que ele acendeu essa chama, assim, olha, isso aqui é muito bom, isso tem que virar um livro. E eu acho que, por mais que na hora eu negasse, de alguma maneira aquilo ficou dentro de mim, sabe? E como foi esse processo do lançamento do livro, né? O primeiro livro, que é homônimo da página do Facebook. Depois que eu criei o blog, né, por insistência, muita insistência de Elisa, principalmente, que era a minha dupla de criação na época, que ela via que eu jogava no lixo, e um dia ela foi mexer no meu lixo e descobriu meu trabalho. E disse, meu Deus do céu, como é que você está jogando isso fora? Foi uma briga danada, porque eu achava que o lixo era muito particular. Mas ainda bem que ela achou meu lixo e criou um blog para que eu parasse de jogar fora minhas ideias. A ideia do blog foi, a princípio, essa apenas, para eu parar de jogar minhas coisas fora. E aí eu criei a página no Facebook, depois de um tempo, e sempre trabalhando muito minha escrita, né? Eu já mandava muito para meus professores de português, de literatura, para os meus amigos escritores, para meu pai, para meu primo, para que fossem me ajudando a lapidar aquilo. Eu comecei a perceber o quanto que eu amava fazer aquilo, o quanto que era bom, profissionalmente falando também, né? Eu não tinha pretensão de viver disso, não imaginava que isso fosse acontecer, mas eu quis melhorar, eu quis profissionalizar aquilo, né? Que sempre foi presente na minha vida desde a infância. Eu escrevo desde pequenininha, como forma de, como você citou, né, de acalmar as inquietações. E aí houve o convite da editora Intrínseca, depois que a página estava com uns 300 mil seguidores, ainda não tinha chegado a 1 milhão. Tinha 300 mil seguidores mais ou menos, recebi uma ligação e eles perguntaram se poderiam ir lá em Recife para a gente conversar, porque a editora é do Rio. Eu disse, claro e tal, eles conversaram comigo e disseram, olha, a gente quer transformar seu trabalho num livro. E eu fiquei super feliz logo de cara, né, a gente assinou o contrato. E isso mudou totalmente minha vida e tem mudado até hoje. Na descrição da página, a seguinte frase, poesia desenhada para diminuir a gravidade das coisas. O que isso quer dizer? Bom, eu chamava muito meu trabalho de poesia desenhada. Hoje eu já chamo mais de poesia visual, porque é como muita gente que estuda isso, né, chama. Então, eu fui entendendo do que é que meu trabalho se tratava ao longo do tempo, porque eu vi pessoas estudando, comecei a ler sobre esse tipo de trabalho, porque, como eu disse, foi tudo muito espontâneo, né? Meu pai, por escrever, e minha mãe, por desenhar, acabaram que os dois se fundiram no meu cérebro como uma coisa só. Aí a palavra e a imagem, para mim, são realmente muito ligadas desde a infância.
E aí depois eu fui aprendendo as referências literárias que explicavam como era esse estilo, né, de escrever. Enquanto o primeiro livro é inspirado nas fases da lua, o segundo, que está aí na sua mão, Pó de Lua nas Noites em Claro, segue uma narrativa baseada nos momentos da madrugada. O que esse período do dia representa para você? Olha, é um momento em que eu me encontro, sabe? Eu sou uma pessoa muito insone, muito notívaga. Então, eu sempre tive muito problema com isso, assim, porque não sei se você que não dorme à noite se identifica com isso, mas às vezes o pessoal pensa que a gente é muito vagabundo, porque está indo dormir tarde, acorda tarde também, mas é porque esse é o momento que eu produzo, esse é o momento que minha cabeça funciona. Então, eu preciso da noite para produzir. À noite ninguém vai me incomodar, ninguém vai me solicitar, não vai chegar nenhum WhatsApp. Na noite você não precisa ser ninguém para ninguém, você não precisa ser nada para ninguém, você não precisa de nada, é só você e a solidão. E isso é muito bom. Acho que as pessoas perderam o hábito do encontro com o silêncio, do encontro consigo mesmo, sabe, de consigo mesmo, do encontro com essa voz que precisa de silêncio para ser escutada, a voz interior, a voz que está aqui dentro. Então eu falo que o dia é o dia mesmo, né? Ele dá muita coisa para mim, então aquele barulho, e quando anoitece eu posso escutar, sabe? Porque com tanto barulho eu não consigo me ouvir. E aí nessa hora que eu posso me escutar é a hora que eu consigo escrever, é a hora que eu consigo entrar em contato comigo mesma, que eu consigo entrar em contato com Deus, que eu consigo entrar em contato com o meu sagrado, assim, eu acho que é por aí. Então a madrugada para mim representa esse encontro, por isso que o Noites em Claro, ele tem uma personagem que sai para a noite, ela foge logo no começo do livro. Ela foge para ir em busca de si mesma e acaba encontrando também com outros moradores da noite que vão revelando muito também de quem ela é. E nesse livro você também incluiu a prosa, junto com a poesia e com os desenhos. Foi um desafio? Foi um grande desafio, porque a prosa sempre foi parte do meu trabalho, desde que eu criei o blog. Na verdade, no começo eu escrevia muito mais prosa do que poesia. E aí, depois de um tempo, eu fui pegando muito gosto pela poesia desenhada, pelos desenhos e tal. E aquilo explodiu. Mas eu nunca deixei a prosa de lado. No primeiro livro, temos só a poesia visual. Nesse segundo, eu quis trazer de volta essa prosa, que eu gosto tanto, né? Que é uma prosa poética, mas é a minha prosa. Então eu pensei, poxa, mas eu ainda não queria fazer um livro todo em prosa e também não quero fazer um livro todo em poesia de novo. Então, como é que eu posso fazer algo novo sem perder o meu DNA, né? Sem perder o que eu acredito? Então, eu misturei a prosa com a poesia. Não foi fácil, realmente foi um trabalho muito duro, assim, junto com Lívia, que é minha editora. E a gente se sentou assim, eu fiz, olha, Lívia, o que eu quero dizer é isso, e a gente foi pegando os textos e tentando montar de uma maneira que visualmente ajudasse o leitor a entender o que eu estava fazendo. Porque eu estava misturando a poesia visual com a prosa tipográfica. E eu acho que no final acabou dando certo. Como você citou, você é publicitária por formação, trabalhou durante algum tempo. Essa formação te ajuda nas tuas produções literárias? Muito. Assim, eu acho que ela foi determinante até, porque na propaganda eu sou redatora publicitária, né? Então da área, claro, né? Da área de escrever. Então, assim, eu tive que aprender a condensar a fala. A minha escrita, antes de entrar na faculdade, era muito prolixa, né? Eu escrevia páginas de poesia. Então, a minha professora de redação publicitária dizia, ok, diga tudo isso em 4 palavras. Pode falar tudo isso em 8 palavras, no máximo. Aí, por conta do pouco tempo que a propaganda tem, tanto na TV, como no outdoor, como no backbuzz, como na rádio, a gente tem 30 segundos, se tiver muito dinheiro tem 1 minuto. Então a gente precisa falar muito com poucas palavras, e isso foi totalmente influenciador para o meu trabalho para a internet, né? Ele não é todo assim, de fato, como eu digo, escrevo muita prosa, vai para a internet e as pessoas continuam curtindo e compartilhando, isso é muito legal. Mas as frases curtas, as frases rápidas, foram com certeza a cria dessa formação publicitária e também o apelo visual. Eu acho que eu aprendi técnicas de fazer o apelo visual de uma maneira específica no curso, que eu transformei em arte da minha forma, do jeito que eu acredito, mas que teve também influência, sim.
Quais são tuas grandes influências? São várias. Assim, minhas primeiras grandes influências foram em casa, né? Como eu já falei tantas vezes. Assim, foi o meu pai, a minha mãe, Marcelino Freire, Ariano Suassuna, que sempre esteve muito próximo do meu pai. Então, Antônio Carlos Nóbrega, que também esteve muito próximo do meu pai. No cinema, são várias as influências também. Eu tenho um carinho especial por Tim Burton. Tenho um carinho bem especial pela estética dele, pela melancolia molhada de ternura que ele consegue ter naqueles personagens dele, né? Que você não entende, parece grotesco, mas não é, sabe? Então, gosto muito. E na literatura, a infância teve muito Monteiro Lobato, teve muitos contos de Grimm, as histórias de Carochinha, teve muito Maurício de Souza, teve, enfim, de tudo. Teve muito Ziraldo. E depois, Josten Garder, né, que é o autor do Mundo de Sofia, ele sempre foi muito, muito importante para mim. Esse livro foi muito importante para mim, junto com A Garota das Laranjas, que também é dele. Outra grande paixão, desde a adolescência, foi Cecília Meirelles, quando eu descobri Lua Adversa, que é uma poesia que ela fala que tem fases como a lua. E eu me apaixonei por ela ali. Clarice Lispector, Paulo Leminski, Manuel de Barros, Manuel Bandeira, e aí são milhares. Drummond, sabe? Eu amo Drummond. Enfim, são muitos realmente. É tão importante que a gente tenha boas referências, que a gente leia. Muitas pessoas me perguntam o que é que eu faço para escrever. Leia muito, porque quem lê bem vai escrever direitinho, pelo menos. E boa parte do teu público é jovem. Você sente certa responsabilidade de atrair, aproximar esse público da literatura? Olha, a princípio não, assim, a princípio eu não sentia nenhuma responsabilidade, né? Até que o público existiu. Quando eu vi 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas, eu disse, poxa, eu percebo logo de cara que isso é uma responsabilidade, não só para isso, mas também para o que é que eu estou dizendo, sabe? Eu sei que ali eu posso passar uma mensagem muito negativa, uma mensagem muito positiva, eu posso passar uma mensagem destrutiva ou construtiva, entendeu? Mas isso também não pode ser como é que eu posso dizer, um balizador, algo que amarre a criação ou que vá fazer com que eu queira ter uma fórmula secreta do sucesso, porque nunca foi assim. Acho que foi por não ser assim que fez sucesso, porque quando a gente coloca as coisas dentro de um formato de caça-likes, isso passa, isso vai cansar, isso cansa, sabe? A literatura não cansa. Eu acho que existe uma grande diferença aí entre caça-likes e literatura, sabe? Então, eu tenho percebido ao longo desses 2 anos, né, que eu estou na carreira de escritora mesmo, assim, que muitos jovens, de fato, chegam e falam, olha, eu passei a ler depois de ler os seus livros. Muita gente, assim, eu não gostava de poesia, hoje eu amo poesia, hoje eu leio outros poetas, hoje eu leio outros autores. Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque aproxima um público que talvez não tinha o hábito da leitura, porque eu estou também no lugar em que eles estão. Isso acaba dando a eles vontade de ler também outras coisas. Isso é fantástico. Eu acho que eu quero muito, sim, alimentar isso e aceito essa responsabilidade com muita felicidade. Clarice, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou também, meu muito obrigada e até o próximo programa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.